Olá! Neste vídeo vamos ver o Python ao detalhe, portanto vamos ver como é que ele iniciou, como é que ele evoluiu, as características desta linguagem de programação, o mapa do Python, ou seja, o chamado roadmap, onde é que nós podemos aplicar o Python nas várias áreas e por fim vamos ver quem é que usa esta linguagem de programação, quais são as empresas que usam o Python. O início do Python remonta então a 1989, enquanto trabalhava no centro Wiskunde de Informática em Amsterdão, na Holanda, Van Rossum, que foi o fundador, decidiu iniciar então um novo hobby, ou seja, dar uma continuidade ao ABC. O ABC era uma linguagem de programação desenvolvida no centro onde trabalhava, que tinha interface com o sistema operativo distribuído, o Amoeba, que também foi criado por Andrew Tannenbaum, também ele que era holandês. O ABC foi desenvolvido, como vocês têm ali uma nota que podem ver, foi desenvolvido no início dos anos 80 por uma alternativa ao BASIC. Portanto, na altura estava o BASIC a aflorar, o BASIC e outras linguagens, mas principalmente o BASIC. E foi uma linguagem, na altura, portanto, pensada principalmente para iniciantes, devido à sua facilidade de aprendizagem. Contudo, o projeto então não foi muito além, devido às limitações de hardware da época. Nos anos 80 o hardware era muito limitado. Então Van Rossum decidiu dar uma segunda vida à sua ideia e, a partir da base que tinha, começou então a trabalhar no Python. Como Van Rossum detectou algumas falhas na linguagem ABC, percebeu então a necessidade de uma linguagem intermediária entre C e o Shell Script. Como é que a evolução, vamos ver agora a evolução então do Python. Portanto, o desenvolvimento começa então em 1989, como referi, e a implementação inicia-se em fevereiro de 91, altura em que foi lançada a primeira versão pública, 0.9.0. A versão 1.0 foi lançada em janeiro de 94 e em 95 lançou a versão 1.2 do Python. A partir daí, desvinculado do CWI, Van Rossum tornou o código ainda mais acessível e em 2000 a equipa principal de desenvolvedores do Python mudou-se para beopen.com, formando a equipa beopen Python Labs. Em outubro de 2000 foi lançada a versão 2.0. A versão 3.0 foi lançada em dezembro de 2008. Em 2001 surge a versão 3.10. Atualmente, a versão atual é 3.10.06. Pronto, só que coloquei aqui uma nota para vocês verem que a versão 1.6 do Python teve alguns problemas com o tipo de licença, até que a Free Software Foundation conseguiu mudar o Python para a licença de software livre, o que tornou então compatível com a licença GPL. Okay? Ela é General Public License. As características do Python, vamos ver agora então. Python, portanto, é uma linguagem interpretada, ou seja, o código não é compilado para um ficheiro executável, mas sim é executado linha a linha por um interpretador. A primeira versão do Python já incluía classes com heranças, tratamento de exceções, funções e tinha uma das principais características fundamentais do Python, que é ser modular, okay? Utilizar os módulos. Isto permitiu que fosse uma linguagem mais limpa, acessível, para pessoas com poucos conhecimentos de programação, uma característica que permanece até hoje, e que não é por acaso que hoje em dia o Python é a linguagem mais usada, devido à sua simplicidade. Até 2018, o desenvolvimento desta popular linguagem de programação era liderado pessoalmente por Van Rossum, mas ele decidiu afastar-se e então desde 2019 são 5 pessoas que decidem como evolui e se desenvolve o Python. Portanto, é um conselho que é renovado anualmente. A inspiração para o nome veio do programa da TV da BBC, chama Monty Python, Flying Circles, que ele era um grande fã do programa e também queria um nome curto, único e um pouco misterioso para a sua invenção, então, portanto, chamou de Python. Okay? Mais tarde, depois é que foi o símbolo, digamos, adotado para a cobra. Durante algum tempo ele trabalhou para a Google, atualmente está a trabalhar no Dropbox. Mapa do Python. Agora vamos ver aqui o que é que nós podemos ver relativamente ao Python, ou seja, como é que nós estudamos o Python, onde é que o Python é aplicado e o que é que devemos estudar dentro de cada área. Obviamente isto não é muito exaustivo, é só o principal, mas dá para vocês terem uma ideia do que é o Python, do que é que podemos estudar Python e onde é que podemos aplicar o Python. Antes de mais, vocês estão a ver aí que temos os fundamentos. Okay? Portanto, os fundamentos do Python são muito importantes.
Ou seja, e o que é que são fundamentos? Fundamentos basicamente é começar, por exemplo, as estruturas de dados simples, perceber, entender, começar a estudar, portanto, estas estruturas de dados simples, portanto, os inteiros, os floats, que são os decimais, as strings, o texto, o booleano, portanto, as suas booleanas, verdadeiro e falso. Portanto, perceber, começar por aí, ok? Depois, começar a perceber o que é que são os operadores, portanto, os aritméticos, os lógicos, de comparação, portanto, vermos aí os maiores, os menores, diferentes, iguais, o AND, o OR, ok? Vermos isso. Depois os ciclos, o for e o while, portanto, ciclos de repetição, ok? É muito importante também estudarmos os ciclos de repetição. As condições também, obviamente, estudar as condições, o else if, o else, ok? E depois o case. O case foi desenvolvido em agosto, portanto há cerca de um mês, portanto em agosto de 2022. Até à data não existia esta estrutura, case, mas é uma estrutura muito parecida com as outras linguagens de programação, portanto, e já está implementada em Python. Depois também temos que estudar, obviamente, algumas bibliotecas. Eu pus aqui alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, as bibliotecas Random, a biblioteca Math, DateTime. Portanto, se vocês quiserem trabalhar com números aleatórios, com funções matemáticas, com funções de dados, de tempo e data, portanto, temos que saber trabalhar, e é relativamente simples, trabalhar com essas bibliotecas. Depois também podemos e devemos estudar então as estruturas de dados complexas, nomeadamente as listas, as tuplas, os dicionários e os conjuntos. Portanto, são estruturas de dados mais complexos. Destas aqui, os mais importantes, penso que serão as listas, mas é bom que tenham conhecimento das outras estruturas de dados também. Obviamente que depois a seguir podemos e devemos também estudar as funções. Okay? Como é que trabalhamos com funções em Python? É muito semelhante às outras linguagens de programação. Para as funções basicamente servem para evitar estarmos sempre a digitar o mesmo código. Portanto, tudo o que seja repetitivo pode ser feito com uma função. E por fim, temos aqui então a chamada programação orientada a objetos, onde nós vamos estudar as classes, os métodos, instâncias, portanto, e todo, como qualquer linguagem de programação, o Python também é uma linguagem orientada a objetos. Depois, o que é que temos aqui em baixo? Vocês podem ver. Portanto, depois de vocês trabalharem com os fundamentos, portanto, e praticarem, porque basicamente programação e o Python é uma linguagem de programação e não foge à regra, tem que se trabalhar com exercícios. Portanto, depois de fazermos exercícios com todas estas áreas, temos então depois outras áreas, portanto, podemos avançar para as outras áreas que queremos trabalhar, nomeadamente análise de dados, machine learning e inteligência artificial, desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de jogos, automação e scrapping. Portanto, isto são áreas, existem mais áreas, mas essas são algumas das áreas principais do Python, onde podemos depois aplicar os nossos conhecimentos. Para cada uma destas áreas existem então depois livrarias que nós podemos estudar, nomeadamente, por exemplo, a análise de dados, o NumPy, o Pandas, o Matplotlib, o Keras. Portanto, são tudo livrarias importantes que devemos trabalhar com elas. Para o desenvolvimento web, temos as frameworks, o Django e o Flask. O Django mais geral, o Flask mais pequeno, mas perfeitamente funcional. Depois temos o desenvolvimento de aplicações, temos o PyQt, o Tkinter e o Kivai. O Kivai é mais orientada a aplicações mobile. Depois temos o desenvolvimento de jogos, por exemplo, o Pygame, Pykira, Pygatlet, Panda 3D, okay? E por fim temos automação e Scrap, que é o Selenium e o Beautiful Soup. Portanto, isto são algumas das áreas que vocês podem ver da aplicação do Python. Obviamente que eu recomendo sempre quem quer começar, que comece aqui pelos fundamentos, okay? E comece da esquerda aqui para a direita, portanto, porque a nível de complexidade está assim, portanto, vocês podem ver aqui, portanto, começam com as estruturas de dados simples e depois vão para as complexas e depois funções e programação orientada a objetos.
ok? Por fim, vamos ver então aqui algumas empresas. Vocês podem ver que o Python é usado por grandes empresas, portanto, Google, Netflix, Facebook, Instagram, Amazon, Intel, NASA, eBay, Dropbox, Spotify, Quora. Portanto, tem as grandes empresas, todas elas usam o Python. E não é por acaso que o Python hoje em dia é a linguagem de programação número 1. Ok? Pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi para vocês perceberem um bocadinho o que é o Python, como é que surgiu, características e o que é que podemos ir vendo estudar. Ok? Até à próxima. Obrigado.